Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje a gente vai discutir um pouquinho o que vale mais a gente investir, bateria ou fonte. Então antes de eu continuar, eu peço para você já se inscrever no nosso canal, fica ligado aqui, ativa as notificações para você sempre ficar por dentro do melhor conteúdo de som automotivo. Agora vamos aqui a explicação. O que você acha, Marco? O que a gente deve investir mais? Fonte ou bateria? Fico meio em dúvida, hein? Fica meio em dúvida? A resposta é, depende muito da finalidade do teu sistema. Veja bem, eu sou contra investir em baterias em caixa Bob, a menos que você vá colocar, por exemplo, a caixa Bob para tocar numa fazenda, onde não vai ter tomada disponível, na praia e tal. Mas, para você usar em casa, a bateria é totalmente dispensável em caixa Bob. Já fiz um vídeo provando para os céticos que não acreditam que a bateria não faz diferença nenhuma em caixa Bob, vou deixar o link aqui, mostrando que a fonte bem dimensionada já supre toda a necessidade. O que é uma fonte bem dimensionada? Recapitulando, tanto fonte ou bateria. Para você dimensionar, é só você pegar a soma da potência dos seus amplificadores de grave e médio e dividir por 20. Então você tem lá a soma de um amplificador de 3.000, outro de 1.000. Então 4.000. Pega essa potência e divide por 20. Então logo você precisa de 200 amperes de fonte ou bateria para dar conta do seu som sozinho, beleza? Aí tem alguns casos que o pessoal vai falar, não, mas eu tenho um sistema em que eu vou utilizar somente com a bateria e tem hora que eu vou utilizar com fonte mais a bateria. Então vejam bem, eu já expliquei em outro vídeo, mas eu vou explicar aqui de novo. Você não soma necessariamente a corrente da fonte e da bateria. Por quê? Porque teoricamente você tem disponível, se você tem, por exemplo, uma bateria de 200 e uma fonte de 200, teoricamente você tem 400 amperes disponível. Só que você tem 200 amperes de uma fonte que é inesgotável, né? Que seria a fonte automotiva, e 200 amperes de uma fonte esgotável. Ou seja, por que a fonte automotiva é inesgotável? Porque enquanto ela estiver ligada na tomada, ela vai estar puxando energia da rede e vai ter energia ali disponível de modo indeterminado, ou seja, permanente. Agora a bateria, depois que ela descarregou, você não vai ter mais ela com aquele mesmo aporte energético. Obviamente, ela acaba. Então, mesma coisa que você imaginar, olha, eu tenho uma caixa d'água de 200 litros e tenho aqui uma torneira que eu consigo drenar dela também 200 litros por hora. Na primeira hora, aquela caixa vai conseguir fornecer para você os 200 litros e a água da rua também vai te dar 200 litros por hora. Ou seja, naquela primeira hora você tem 400 litros por hora. Depois que a caixa d'água sua de casa esgotou, você só vai poder contar com a água que vem da rua, que são apenas os 200 litros por hora e não mais 400 litros por hora. Sei que essa analogia não foi das melhores, mas eu acho que dá para você entender por que não se soma necessariamente a corrente disponível da bateria mais fonte, beleza? Agora a questão aqui, então qual que a gente dimensiona primeiro? Se você vai utilizar o som com bateria mais fonte, você primeiro dimensiona a bateria, seguindo essa regrinha que eu já citei no começo do vídeo. Pega a potência dos seus amplificadores de grave mais de médio e divide por 20. Beleza. Dimensionou bem as baterias? E agora, como que você vai utilizar? Cara, eu vou utilizar minha fonte só para recarregar as baterias. Então, quanto de fonte que você precisa? Para você ter uma noção, um banco de 600 amperes, que seriam 4 baterias de caminhão de 150, pode ser recarregado com uma fontezinha de 60 amperes. Não tem problema nenhum, seria até o ideal. 60 amperes vai dar 10% da capacidade nominal daquele banco. Então uma fontinha de 60 amperes vai carregar de forma lenta e até as baterias ficarem cheinhas. Não tem problema, só que vai demorar ao longo ali de umas 10 horas para aquela fonte conseguir encher todas as baterias. Então,
você dimensionou corretamente o seu banco de baterias, a fonte você vai dimensionar de acordo com o uso que você vai fazer. Espera aí, eu vou usar a fonte só para recarregar as baterias, então pode ser uma fonte bem mais fraquinha. Opa, não, eu vou usar a fonte para manter o som tocando. Aí você faz aquela, de preferência, aquela mesma continha para você definir a quantidade de bateria que você tem. Pega a potência RMS do amplificador, tanto do grave quanto do médio, soma e divide por 20. Aí você vai chegar na quantidade de fonte ideal para aquela fonte sustentar o seu som sem requisitar da bateria. Agora tem uma outra opção. Essa opção é mais econômica, mas ela judia um pouco mais da bateria, que é passo a passo. Ó, você definiu a quantidade de bateria que você precisa, seguindo essa metodologia. Depois que você definiu a quantidade de bateria que você precisa, você pega o valor do som, da potência ali dos amplificadores de grave e médio, e ao invés de dividir por 20, você divide por 50 e põe a fonte ali da medida do resultado. Então vamos supor aqui um som de 4.000 watts RMS. 4.000 dividido por 50, eu precisaria de uma fonte de 80 amperes. Ok, nesse caso eu fiquei com menos fonte do que o necessário para tocar o meu som sozinho, só na fonte. Mas o que eu vou fazer desse modo? Eu vou estar utilizando minhas baterias como um banco capacitivo. As baterias vão suprir os picos e a fonte que vai estar fornecendo corrente constante repõe todos os picos que a bateria acabou de fornecer. Então isso vai degradar um pouco mais rápido as suas baterias. Mesmo que as baterias se mantenham ali aparentemente carregadinhas, elas estão sofrendo miniciclos. O que é um miniciclo em termos de bateria? É você promover uma pequena descarga e depois se carrega. Aquilo ali também promove o desgaste da bateria, por mais que a pessoa pense que não. Então olha só, seguindo aqui, recapitulando, sempre que você for dimensionar as baterias, o mínimo de baterias que você vai ter que colocar é a potência de grave mais a potência de médio dividido por 20. Então, o resultado lá deu 200. Esse é o mínimo de baterias. Quanto mais baterias você puder colocar, mais autonomia o teu sistema vai ter, independente de fonte. Então, eu preciso de 200, mas eu coloquei 600 amperes de bateria. Cara, seu banco de baterias vai durar mais em termos assim de tempo mesmo, até você ter que trocar as baterias, e também vai ter mais autonomia. Então, bateria, quanto mais, melhor. Beleza? Agora, fonte. Fonte, vamos falar aqui, até um certo ponto, você pode aumentar a quantidade de fonte. Depois de um certo ponto, é só jogar dinheiro fora. Então, novamente, seguindo a premissa, potência do grave mais a potência do médio, dividido por 20, é o mínimo de fonte que você precisa para tocar o som sozinho. Então, nesse caso, seria 200 amperes. Você colocou o dobro do mínimo que você precisa, beleza, você já não vai ter oscilação nenhuma de tensão. Agora, para que você vai colocar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo? Não tem necessidade de você ir tão longe assim, investindo em fontes, beleza? Além do necessário, obviamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Conta aí, no seu caso, o que compensa mais para você com base nas informações adquiridas aqui do vídeo? Mais fonte ou mais bateria? Comenta aí que eu quero saber. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.